Então, vamos lá. Frente B, capítulo 5. Frente B, capítulo 5. Na frente B, capítulo 5, a gente vai estar aí na página 29 do livro, tá bom? Então, semelhança de triângulos e teorema de Tales. Primeiro, a gente começa a perceber a semelhança entre figuras planas, né? Porque na semelhança entre figuras planas, a gente tem que dois quadrados, eles sempre vão ser semelhantes. Dois triângulos, eles só vão ser semelhantes se as medidas dos seus lados forem proporcionais, né? Então, ó, todo círculo também vai ser semelhante, tá? Todo quadrado também vai ser semelhante. O triângulo só vai ser semelhante se as suas medidas forem proporcionais, ó. Daqui para cá, o que aconteceu? Dobrou, né? Ó, daqui para cá dobrou e daqui para cá dobrou. Então, os triângulos são semelhantes somente somente se, presta bastante atenção. Se os ângulos forem iguais, ou seja, esse ângulo A aqui é igual a esse ângulo D, esse ângulo C aqui é igual a esse ângulo F. É o critério ângulo-ângulo. Porque se eu tenho dois ângulos iguais, consequentemente, o terceiro ângulo também vai ser igual, né? Os lados opostos a ângulos são proporcionais a ângulos congruentes, ou seja, ele está falando, esse lado aqui dá 4. Esse lado aqui é proporcional? Ah, deu uma razão. É proporcional a esse? Aí a gente tem que calcular, né? Então, é basicamente ver se esses lados eles são proporcionalmente entre si em relação aos ângulos. E a gente vai para uma definição, né? Eu tenho dois triângulos, eles são semelhantes somente se os ângulos são congruentes, né? E os lados opostos de ângulos congruentes são proporcionais, que é o que ele mostrou aqui, ó. Esse ângulo proporcional a esse ângulo é igual a esse ângulo, né, congruente, e proporcional a esse aqui. Então, os dois critérios têm que ser satisfeitos, porque um triângulo ele só vai ser proporcional a outro se todos os ângulos de um triângulo for congruente a todos os ângulos do outro, tá? Então, é como se fosse condição. A primeira condição pré-existente. Só é proporcional se eles tiverem o quê? Ângulos congruentes. Tá? E o segundo é lados opostos proporcionais. Lados opostos a ângulo. Então, a gente tem algumas observações importantes. Quais são elas? São elas que a gente indica o símbolo de semelhança por isso aqui, né? Esse tracinho. Lados opostos a ângulos congruentes são chamados de lados homólogos. E a razão entre dois lados homólogos a gente chama de K, que é a razão de proporção, a razão de semelhança. Quais são os casos de semelhança que a gente tem? O primeiro caso, que é o mais fácil, ângulo-ângulo. Né? Se a gente olha para um triângulo e a gente percebe que dois ângulos são iguais, consequentemente o terceiro é igual. Então, esses triângulos eles são semelhantes, né? Eles vão ser proporcionais entre si. Caso lado, ângulo, lado. Né? Se a gente pegar aí dois lados desses triângulos e eles serem proporcionais e tiverem o mesmo ângulo entre esses lados, significa que esse triângulo é semelhante, tá? Então, ó, se somente se tem dois lados respectivamente proporcionais e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes, tá vendo? Ele está pegando aqui, ó, AB dividido por DE é igual a BC dividido por EF. Se essa razão aqui entre esse lado do próprio triângulo for igual nos dois e tiver o mesmo ângulo, significa que esses triângulos são proporcionais. E o caso que é o lado, lado, lado. Ou seja, se existir a proporção entre três lados, esse triângulo ele é semelhante. A gente está na página 29, tá? 30 agora. Então, quais são as razões de semelhança que a gente pode fazer? A razão de semelhança a gente pode fazer entre a altura, entre a base, entre o ponto médio. Então, entre diversos pontos aí, a gente pode calcular essa razão de semelhança. Olha só no exemplo. Se eu pego a constante K, né, que é a razão de proporção entre dois triângulos. Se eu pego o segmento AB, que é todo lado, dividido por AD, que é esse triângulo menor, isso vai me dar uma razão de proporção. Mesma coisa se eu pegar AC, que é todo lado, dividido por AE, né? Vai ser uma razão de proporção. Mesma coisa se eu pegar minha base, BC, e dividir por minha base DE, né?
Mesma coisa que eu pegar o AQ, olha, AQ, que é a altura do triângulo, tá vendo? E dividir por AP, que é a altura do triângulo menor. Mesma coisa que eu pegar o AM, que seria a bissetriz do triângulo, e dividir pelo tamanho da bissetriz do triângulo menor. Então, a gente pode fazer relação aí de semelhança entre qualquer dos lados homólogos, tá? Qualquer dos lados homólogos desse triângulo. Então, quando a gente faz a razão linearmente, a gente tem uma constante K. Quando a gente faz essa razão em relação à área, essa constante ela vai ficar elevada ao quadrado, né? Por exemplo, K é a constante linear. Só que se eu calcular a área desse triângulo maior dividido pela área desse triângulo menor, a constante que eu vou ter vai ser K vezes K. Por quê? Eu tô tendo duas relações de semelhança, ó, a base e a altura. Então, fica K vezes K, que dá K ao quadrado. Então, sempre a relação de semelhança entre área vai ser K ao quadrado, tá? Então, isso, gente, isso é muito importante, tá? Até para a questão de aumento proporcional, né? Por exemplo, ele fala que linearmente, né? Pensei, um triângulo teve suas medidas aumentadas em 20%. Calcule suas medidas aumentadas em calcule a área, calcule o aumento de área causado devido ao aumento linear. Tá, galera, vamos lá. Então, se ele fala que teve suas áreas aumentadas em 20%, né? Presta bastante atenção nesse tipo de questão que cai direto, cai direto. Se teve sua área aumentada em 20%, significa, sua área não, seu lado aumentado em 20%, significa que onde era x, passou a ser 1,2x. Não faz a área, não. Faz a área, não. Presta bastante atenção nisso aqui, ó, né? Era x, passou a ser 1,2x. Então, significa que a proporção em relação ao linear entre um e o outro, ou seja, o meu K, é igual a 1,2. Certo? É 1,2 a proporção. Vocês conseguem entender isso aqui? Quando eu falo assim, que eu aumento uma medida linear em 20%, o meu K é 1,2? Por quê? Para chegar no novo tamanho, eu multipliquei por 1,2 para aumentar o lado 20%. Beleza. Qual vai ser o aumento de área? O aumento de área não é K ao quadrado? K ao quadrado? Então, vai ser 1,2 ao quadrado. Ou seja, o aumento de área vai ser de 1,44. Respondendo à pergunta, qual foi o aumento? 44% de área foi aumentada. Então, olha só, não importa a medida do triângulo. Se teve um aumento em percentual da medida linear, você consegue calcular o aumento final da área. Deu para entender esse insight aqui? Vocês vão ver isso muito em questões, gente. Aí você quer calcular a área, quer calcular o novo triângulo, quando na verdade você só precisa fazer o quê? Pegar o número que ele te deu e levar ao quadrado. Presta bastante atenção nisso. Vamos prosseguir. Olha só. K é o quê? K é a razão de proporção. É a constante de proporção, ó. Quando você pega a medida de um lado e divide pela medida do outro. Vamos lá, vamos ver esse exemplo, ó. Ele fala, na figura, sabe-se que EB é, né, o ângulo E, e o ângulo B são congruentes. Ou seja, ele está falando que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Portanto, eles têm esse ângulo igual e esse ângulo igual. Né? Aí a gente já entra em um dilema. Por quê? Se esse ângulo é igual, significa que esse lado de 7 é proporcional a esse lado de x. Vocês conseguem enxergar isso?
Consegue enxergar isso? Aqui, ó, eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. Não? Ó, eu tenho esse triângulozinho e tem um triângulo maior aqui que eu vou fazer em verde, ó. Tem esse triângulo maior. Tá vendo? Aí, que ele me dá, ó. Se esse ângulo aqui tá nos dois triângulos e esse ângulo é igual a esse, significa que o lado oposto a esse ângulo é o x. O lado oposto a esse ângulo é o 7. Então, a minha constante de proporção vai ser x sobre 7. Conseguindo visualizar agora ou não? Eu olho o ângulo que é proporcional, o ângulo que é igual, e olho o lado oposto. Né? É assim que eu consigo enxergar dentro do próprio triângulo. Aí, o que, que eu vou fazer? Não entendeu porque o A é congruente? Porque o A não está nos dois triângulos. Olha só, o A está para esse triângulo maior. E o A, que é o mesmo ângulo, literalmente o mesmo ângulo, ele está para esse triângulo aqui menor. Entendeu por que, que o A é congruente com os dois? Né? O A está ali dentro do triângulo, então é dos dois. Vamos prosseguir. Tá? Pessoal que está mexendo no celular aí, gente, cabeça baixa, vamos prestar atenção na aula, de verdade. A matéria é fácil, é tranquila, mas vamos focar um pouquinho. Bom, Oi. eu poderia colocar que 7 sobre 5 é igual a 3, que é 10 menos 7, que é esse aqui de baixo. Tá, É vamos igual lá. a 5 menos 5. 5 menos 5. Entendi. Ó, a primeira relação que a gente fez foi essa aqui, né? O ângulo oposto foi o primeiro que eu consegui identificar. Esse tá para esse. Beleza, então significa que meu A, que é o Y, ó, então a gente já fez x está para 7, né? Que é o maior está para o menor. Então, o ângulo oposto ao A, que é o meu Y, tá para 4. Conseguiu enxergar aqui, ó? Y, que está oposto. Ó, oposto a quem também? Oposto ao 4. Né? Deixa eu apagar aqui esses desenhos. E agora vamos fazer o próximo. Que seria qual? O que você falou aí, né? Ó, esse ângulo aqui tá para o 5, né? Logo, esse ângulo aqui, o C, né, que é o que eu não utilizei, tá para quem? Tá para o 10. Entendeu? É isso aí mesmo. Que você falou. Não foi isso que você falou? Que eu poderia colocar que o maior, foi não? Que o 10, eu entendi isso. 10 estaria para o 5. Conseguiram enxergar o porquê? Não, o porquê eu não entendi direito, não. Porque eu não enxerguei o que direito. Mas eu sei essa relação. Foi essa relação que eu consegui fazer. É, foi essa relação que eu entendi você falando. Né? Ó, por quê? Vamos lá. Vou desenhar os dois triângulos. Acho que vai ficar bem mais claro na hora que eu desenhar os dois triângulos. Isso aí, Juan. A gente pode falar justamente por causa disso, por essa relação aí. Por causa do x está para o 7, então logo o meu y está para o meu y, o meu 5 está para o 10, né? Olha só o triângulozinho. Vou colocar aqui para vocês, acho que vocês vão entender. Galera, se tiver que falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar aí comigo, que acho que vai ficar melhor para eu na hora de estar fazendo o desenho aqui, tá? Que eu estou tirando algumas coisas da tela. Preciso de um monitor, gente, para dar aula com dois monitores. Aí um monitor fica vocês, eu fico observando, conversando com vocês e o chat, né? E o outro fica só para dar aula, que aí não precisa movimentar tanta coisa na tela. É coisa, viu? Aí vai ficar assim, ó. Vou pegar esse triângulozinho pequeno aqui primeiro. Esse triângulozinho aqui, ó. ADE. Então, ADE é um negócio famoso aí, viu, gente? Não sei se vocês conhecem. Então, vamos colocar assim. E assim. Beleza.
Então, esse é o meu triângulo A, D, E. Agora, vamos fazer o outro triângulo maior. Tá igual? Vamos fingir que tá. Que vai ser o triângulo A também, ó. Vou colocar o ângulo lá na mesma posição. Só que agora aqui vai ser C, tá? Como se eu virasse o triângulo C e B. Conseguiram enxergar por que eu fiz isso? Conseguiram enxergar que eu virei o triângulo para ficar os dois com o ângulo na mesma posição? Ó. Agora, os dois têm o ângulo A aqui. O ângulo que é igual neles, que é o B, e o E, está aqui em cima. Né? O B e o E está aqui em cima. E agora vamos colocar todos os lados, que aí vocês vão conseguir enxergar todo o triângulo. Ó. Vamos colocar desse pequeno. AE vale 5, cai no Enem. Não vou falar que é muito, porque a única coisa que cai muito no Enem é gráficos e tabelas mas essa relação de interpretar figuras cai, tá? Interpretar figuras cai. Aí a gente vai aqui, ó. 10, né? AB é 10. BC vale Y. E o outro lado, né? Que é X. Então, agora vocês já entenderam. Não ficou mais fácil de visualizar agora? Ficou fácil de visualizar, não ficou? Então, entendeu aí? No ângulo, então a gente tem que relacionar sempre o ângulo oposto que tem que ser proporcional. Então, por isso que a gente chegou a essas relações aqui. Chegando a essas relações, a gente vê que a relação entre 5 e 10 é 2, então significa que esse triângulo aqui, ele é 2 vezes maior do que esse aqui, né? Então, portanto, aqui vale 14, né? Esse lado vale 14 e esse lado vale 8. Pronto, resolvi minha questão. O foda é interpretar o triângulo, isso mesmo. É a parte mais difícil aí que vocês vão ter. Aí, vamos ver. Ele perguntou, determinar a C, que é X, a gente já determinou quanto que vale X, é 14. Determinar BC, que é Y, já determinamos que vale 8. E ele pede aqui na letra B, determinar a razão entre as áreas do triângulo. Ó, agora aqui tá legal, ó. A área do triângulo ADE, que é o triângulo maior, ou menor, a área desse triângulo, e do quadrilátero BCDE, esse quadrilátero aqui. Galera, presta bastante atenção. BCDE. Como é que a gente consegue chegar nessa área desse quadrilátero? Vocês sabem calcular isso aqui? Vocês sabem calcular isso aqui? Sabem ou não? Então, o que a gente pode fazer? Também nem precisa fazer a regra de 3 aí. Praticamente só multiplicar por 2, né? Para calcular os lados. Olha só. Vamos falar. Já que a razão... Cadê? Sumiu o trem. Meu mouse. Ó. Já que a razão em linear, ou seja, o meu K é igual a 2, significa que a razão entre a área desse aqui e desse aqui vai ser igual a quanto? Letícia, isso mesmo. A razão entre as duas áreas vai ser quanto? O dobro? Galera, acabei de falar com vocês. 4. Não é K ao quadrado, quando eu falo de área? Né? 4. Então, se a razão linear é 2, a razão de área não vai ser o dobro, vai ser K ao quadrado. Então, vai ser 4. Então, vamos fazer isso. Ó. K ao quadrado vai ser 4. Beleza. Então, eu estou falando que a área daqui é 4x, né? Não sei qual é a minha área, só que a área daqui é x. Logo, qual vai ser a razão
entre as áreas do triângulo, desse triângulo aqui, que é X, e desse quadrilátero aqui. Quanto de área tem esse quadrilátero? Não é isso aí, ó. Não é 4x menos o x? Ou seja, isso aqui vale x, aqui vai valer 3x. Então, ó, 4x sobre 3x. Quando eu faço essa conta, ó, a razão entre as áreas é 1/3. Conseguiram enxergar aí o porquê? 1 e 3? Conseguiram enxergar? Tá, vamos lá. Olha só. A razão entre as áreas é 4, né? Não é 4? Então, vamos lá. Então, toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui tem que valer 4 vezes a área disso aqui, né? Então, significa que se aqui vale x, isso aqui vale 4x. Essa área do quadrilátero vai ser 4x menos a área desse triângulo aqui, que vale quanto? X. Então, quanto que vai dar a área desse quadrilátero? 3x. Certo? Então, se a área desse quadrilátero é 3x, o que eu posso fazer? Fazer a razão que ele me pediu. Conseguiram entender? O triângulo todo, grandão, valia 4x. O pequeno valia 1. Então, quanto que vale o restante? 3. Certo? Beleza. Então, vamos lá. A gente está fazendo a conta. A área, a razão 1/3. Congruência de triângulos, tá? Quando a gente fala de congruência de triângulos, a gente tem algumas características importantes. Então, se a razão de semelhança entre dois triângulos é igual a 1, significa que esses triângulos são chamados de congruentes, né? Se esses triângulos são chamados de congruentes, logo eu sei que esses ângulos são congruentes e eu tenho lados homólogos congruentes, ou seja, esses triângulos são iguais. Por exemplo, esse triângulo B tem o mesmo ângulo E, A tem o mesmo ângulo D e C tem o mesmo ângulo F. Esses triângulos são congruentes se a razão entre AB e AD é igual a 1 ou se eles forem iguais, né? Que indica que a razão é igual a 1. Tá? Isso que a gente chama de triângulos congruentes. Base média de um triângulo, o que eu quero dizer sobre base média? Se eu traçar o ponto médio do lado AB, ó, ponto médio, metade aqui ficou igual a isso aqui. Traçar o ponto médio do lado AC, metade aqui, ó, aqui ficou igual aqui. Aí eu vejo que eu vou ter esse ponto aqui é a base média do triângulo. Por quê? Porque eu liguei os pontos médios e, consequentemente, vai ser paralelo à base desse triângulo. E a base média desse triângulo vai ser sempre metade da base original. Então, vai ser metade de BC. Tá? É isso que a gente tem falando sobre base média, quando a gente liga os pontos médios. E faz sentido, né? Se eu estou ligando o ponto médio, que é metade do lado, logo a base vai ter um tamanho médio também. Teorema de Tales. Né? Quando a gente fala de teorema de Tales, a gente trata como retas paralelas, né? A, B e C, que são cortadas por duas retas transversais. E pelo teorema de Tales, a gente tem que a razão entre os segmentos correspondentes das duas transversais é constante. Então, se eu pegar aqui DE dividido por AB, vai ser constante. Mesma coisa que eu pegar EF dividido por BC. E isso sempre vai ser constante. Ok, a gente chega a esse teorema aqui, ó, que AB dividido por DE vai ser igual a BC, ó, BC dividido por EF, que vai ser igual a AC dividido por DF. Tá? É isso que a gente utiliza aí no teorema de Tales. E por último, que a gente ainda não viu, né, a primeira vez que a gente vai ver aqui, é o teorema da bissetriz interna. O que diz o teorema da bissetriz interna? O teorema da bissetriz interna, ele fala assim, ó, se a gente traçar a bissetriz de um ângulo,
né? Se a gente traçar a bissetriz de um ângulo e deu no ponto S, a medida, olha só, a bissetriz de um ângulo, ele vai falar que a medida entre x, que é o lado oposto à bissetriz, e C vai ser igual à razão de y para B. Ou seja, traçou a bissetriz, essa divisão aqui vai ter que dar igual a essa divisão aqui. Tá? Esse é o teorema da bissetriz interna. Isso ajuda a resolver muita questão, gente, porque às vezes a gente não tem um triângulo retângulo, não tem um triângulo certinho, e a gente aplica isso aqui e consegue resolver a questão de semelhança aí, questão de proporção no triângulo. Deu para entender o teorema da bissetriz interna? X dividido por C tem que ser igual a Y dividido por B. Né? Lembrando que essa aqui é a projeção disso aqui. Né? Portanto, se eles têm o mesmo ângulo, eles têm o mesmo seno. E aí a gente vai entra lá na frente na lei dos senos, o que a gente já trabalhou. Sim, sim. E olha só, isso é bem parecido, né? Que eu pego aqui o A, eu vejo que o A, a medida do meu lado A é x mais y. Então, se eu acho alguma proporção entre essas bissetrizes, eu acho a medida do meu A aqui, sem precisar saber o ângulo, só sabendo que é bissetriz. Tá? E a gente tem uma utilização de escalas termométricas, né? Por exemplo, a gente utiliza o teorema de Thales, né, em escalas termométricas. Né? E a gente utiliza nessa seguinte relação aqui, ó. 100 graus Celsius na escala Celsius, né? Corresponde a 212 graus Fahrenheit. A gente tem 0 graus Celsius aqui, corresponde a 32 graus na escala Fahrenheit. E a gente percebe que há uma diferença de 180 unidades aqui para 100 unidades aqui. Ou seja, eu estou falando que cada grau Celsius vai valer 1,8 graus Fahrenheit, né? E a escala Fahrenheit começa em 32. Então, se eu quiser transformar graus Celsius para Fahrenheit, eu posso colocar aqui x graus Celsius vezes 1,8 mais 32, acho o meu valor. Que eu posso fazer também por proporção, que é basicamente isso que ele fez. Tá? Quando você fizer essa conta aqui toda, você vai achar o valor aqui equivalente. Tá? Vocês lembram disso na física? Olha só. O que ele fez? MP dividido por NP. Então, ó, isso dividido por isso, o comprimento disso aqui, vai ser igual a 212 menos 32, que dá 180, né? Dividido por isso aqui, ó, x menos 32. Então, ó, 100 sobre 75 é igual a 212 menos 32 sobre x menos 32. Quando eu fizer essa conta, gente, vai dar exatamente na fórmula que eu falei com vocês. Vai dar isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. 1,8 de graus Celsius mais 32. Vai dar exatamente isso. Galera, fica de olho nas horas aí para mim. 10h49, 11... Que hora termina? 10h55, né? Então, vamos chegar em exercício de aprendizagem e vamos fazer aí questão, né? Agora é com vocês. As retas R1, R2 e R3 são paralelas e os comprimentos dos segmentos transversais são indicados na figura. Então, 15, 3, x e 1 inteiro mais 1/5. Então, façam aí para ver qual o valor de x. É isso.
Fazer qual? Questão 1 e 2, tá? Pode começar pela 1 que está aí na tela. Estão respondendo. Isso aí, viu? Certinho. Certinho, Marcela. Certinho, Juan. Certinho, Felipe. Isso aí, Gabriel. Como é que eu faço esse tipo de questão, gente? Vou mostrar para vocês. Ele já me falou aqui, né? Aqui, ó. Ele já me deu essa relação. Eu sei que essa medida aqui tem que ser igual à razão dessa medida aqui. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu sei que aqui tem que ser 5 vezes maior. Certo? Então, aqui tem que ser 5 vezes maior que aqui. Então, é só ver quanto que vai dar 5 vezes maior que aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1 quinto, 1. Então, 5 mais 1, 6. Olha aqui, letra E. Certo? Conseguiram entender? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1 quinto dá 1. Ó, 5 mais 1, 6. Vamos para a próxima. Pode fazer a 4 aqui, ó. É sim, Letícia. Tá certo. Galera, eu vou encerrar nossa aula hoje, tá? Espero que tenham compreendido a matéria aí. A matéria é curtinha, né, de certo modo, mas acho que deu para aproveitar bastante os conceitos. A gente pegou bem firme nos conceitos para a gente aprender aí. E eu recomendo que façam exercícios aí para a gente estar resolvendo na próxima aula, tá bom? Façam, já venham para tirar dúvida, que eu acho que vai ser bem mais produtivo para a gente. Então, beijão, bom final de semana para vocês. E até segunda-feira, galera. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Gabriel, certinho. Oh, cadê? Juan, certinho, viu? Letra número 2 é isso aí. Falou, galera.